Você nunca vai conseguir deixar as drogas. São essas as palavras que muitos usuários de droga, muitos dependentes químicos ouvem. E algumas vezes até dos seus próprios parentes, seus entes queridos. Tem o relato de pessoas que abandonaram, que abriram mão de seus parentes, porque viram que não há mais possibilidade. As pessoas, seus parentes, viram que é impossível essa pessoa deixar a droga, é impossível essa pessoa ser liberto de tamanho vício destruidor. Eu sou um ex-dependente químico e sei do que estou falando. Eu já sofri preconceito, não só de parentes, mas de amigos. Pessoas que outra hora me abraçavam quando eu não estava no vício. Pessoas que estavam próximo a mim, mas que me deixou ao longo da jornada. Abriram mão de mim, tanto parente como amigos. Nesse processo que eu vivi de um viciado em droga, perdi grandes amizades. A droga revelou o pior de mim e fez eu desfazer de muita coisa que realmente importava e eu não estava enxergando. Primeiro eu quero direcionar a minha palavra para você que é um viciado. Primeiro eu quero direcionar as minhas palavras para você que está preso nesse vício maldito. Sei que muitos começou a usar droga por influência. Começou por influência de um amigo, começou por influência de alguma situação difícil que estava vivendo. Essa situação difícil o levou a conhecer a droga para tentar suportar o que estava passando. Mas quero falar para você que independente do motivo que o fez começar a usar droga, ela está te destruindo. Ela está tirando as coisas belas e lindas que a vida tem para te oferecer. Ela está tirando as coisas, está tirando as pessoas do teu lado. Você precisa fazer alguma coisa para que isso acabe, para que o teu futuro mude, para que o teu amanhã seja melhor. O processo de libertação do vício da droga não é fácil. Eu fiquei anos preso a esse vício e para mim que era viciado não foi fácil abandonar. Não foi de um dia para noite que eu passei, que eu deixei, que eu não usei mais. Não, mas o que eu fiz para deixar esse vício? Qual foi o meio que eu enfrentei ou qual foi a arma que eu usei para não usar mais esse vício? Eu sei que na sua vida não é igual à minha. Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem uma forma de lidar com o vício. Mas na minha vida eu encontrei uma forma e foi a única forma que fez com que eu abandonasse o vício, que fez com que eu deixasse o vício. Eu tentei de várias formas, tentei de várias maneiras deixar, não usar mais. Às vezes eu ficava um dia sem usar, no outro dia eu usava de novo. Às vezes passava uma semana, depois usava. Houve uma época na minha vida que eu fiquei alguns meses sem consumir maconha, mas depois voltei a consumir. Aí já voltei a consumir fortemente os produtos químicos, as drogas químicas sintéticas, que foi ao pouco destruindo a minha capacidade de pensar, de raciocinar. Foi destruindo o desejo que eu tinha, a perspectiva que eu tinha do amanhã. Eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava tomar uma decisão na minha vida e drástica, porque a cada dia que passava, mais eu ficava preso ao vício, mais eu me afundava nesse lamaçal, nessa escuridão tenebrosa, mais eu ficava longe das pessoas, perdia quem eu amava, perdia o que eu amava. Então o que eu fiz primeiro? Primeiro eu queria deixar. Eu era viciado, mas isso não nasceu em mim. Em algum momento da vida eu passei a usar. Então eu tive que pensar, eu quero deixar, eu preciso deixar. Qual foi a segunda coisa que eu fiz depois de querer deixar para abandonar o vício da droga? Segundo, eu não aguentava mais. Eu usava, era gostoso, prazeroso, porque o vício produz isso dentro de nós, essa sensação de prazer, esse algo gostoso de quero mais, viver uma realidade que é diferente da realidade que eu tenho vivido, viver um mundo de ficção, de invenção, de alucinações, era gostoso, prazeroso. É isso que a droga faz, essa sensação de prazer, é isso que ela tem, que faz com que você use mais, queira mais, faça tudo para conseguir. Só que houve um momento na minha vida que eu falei, não quero mais, preciso fazer alguma coisa. E o que eu fiz? Eu reconheci que precisava de ajuda, eu reconheci que era um dependente, que não conseguia sozinho, que eu precisava de uma força maior do que a que eu tinha para abandonar esse vício. Então eu pedi ajuda para o único que podia me ajudar.
Porque na minha vida, muitos apontavam. Poucas pessoas realmente ofereciam a sua ajuda, e se oferecesse, ainda que tentasse, não ia conseguir. Mas eu entreguei a minha vida para aquele que podia realmente fazer alguma coisa, para o único que podia mudar a minha história. De quem eu estou falando? De Jesus. Eu sei que muitos nem acreditam em Jesus, muitos nem acreditam em Deus, mas eu me apeguei a Jesus, eu entreguei a minha vida totalmente a Ele, porque eu vivi um momento de perdição onde eu não tinha força de me libertar. Então a força não estava mais em mim, eu vi que não tinha mais capacidade, não tinha mais autonomia sobre a minha vida. Eu falei: Jesus, toma a minha vida, toma os meus passos, toma a direção de mim, toma tudo que há em mim. Sou viciado, sou dependente, mas eu preciso de ajuda. Eu não lutei sozinho. Todas as vezes que eu lutei sozinho, eu perdi a luta, mas eu fui recorrer àquele que pode realmente lutar por mim, que veio a este mundo fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Eu tinha se perdido na jornada, e ele sabia onde eu estava, ele me encontrou. Só que eu precisei recorrer a ele, eu precisei me entregar a ele para que esse processo de libertação acontecesse na minha vida. Então eu falo para você, você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu sei que às vezes você está aí angustiado, está no seu quarto agora, está na sala, na cozinha, consumindo algum produto químico, mas eu quero falar que você não precisa enfrentar sozinho. Tem salvação para você sim. Ao contrário do que o mundo diz, a sociedade diz, muitos dizem que não tem solução, que você vai de mal a pior, que o seu destino é caixão e vela preta. Não. Assim como teve solução para mim, para minha vida, salvação para mim, tem salvação para você. O mesmo Deus que me ama é o Deus que, se você confessar a Jesus Cristo, crer em teu coração que Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, você pode se tornar filho e passar pelo mesmo processo que eu passei, de libertação e transformação. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus está com o braço estendido, mas você precisa fazer a tua parte. Falar: Senhor, eu estou aqui, não consigo sozinho. Porque se você pegar na mão dele, você larga, mas fala: Senhor, pega na minha mão, me ajuda, me guia, me conduza nesse processo tão difícil que é o processo da libertação das drogas. Tem alguma diferença de mim e de você? Não. O mesmo processo de libertação que eu enfrentei e o mesmo Deus que me libertou é o mesmo Deus que te liberta. Só que não vai ser fácil. Eu tenho uma palavra para você: não desista nesse processo. Deus vai te libertar. Já fazem 15 anos que eu não consumo mais nada. De lá para cá, tem sido conquistas e mais conquista. Todo dia derrubando um gigante, todo dia enfrentando um leão, todo dia enfrentando a mim mesmo. Porque o maior inimigo é eu mesmo, é as minhas vontades, é os meus desejos. E muitas dessas vontades, desses desejos, vai contra aquilo que Deus quer para mim. O que Deus quer é bom e perfeito, é a sua vontade. Mas às vezes nós escolhemos coisas que nos afastam de Deus, nos afastam das pessoas. Então, nesse processo, não desista, persista. Você será um vitorioso. E eu quero um dia ouvir de você: ó, eu fui liberto. Depois daquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu vi esse vídeo seu, eu me ajoelhei, eu me arrependi, falei que eu era pobre, pecador, que eu não aguentava mais. O processo da libertação vai acontecer, e vai acontecer se você reconhecer isso, que não aguenta mais, que não consegue mais. Eu quero direcionar também a minha palavra para aqueles que têm algum parente, algum irmão, algum esposo ou esposa, ou até mesmo algum conhecido que está viciado em drogas, em entorpecentes, seja ele químico, sintético, orgânico, seja qual for o tipo de vício. Quero direcionar também esta palavra a você. Eu quero falar: não abra mão do seu filho, não abra mão do seu amigo, não abra mão do seu parente, do seu esposo ou da sua esposa. Lute por ele. Eu mesmo, além de eu ter um irmão que ainda é viciado em droga, não conseguiu se libertar. É tanto que eu ouço falar dele que constantemente ele tem sofrido agressões como consequência do vício da droga. Mas eu tenho um pai. Esse pai passou por inúmeras casas de recuperação por conta do vício da droga. Com 15 anos de idade do meu pai, foi a idade que eu fui gerado, ele me abandonou. Eu não cresci com ele, não sou registrado no nome dele, por conta da droga. A droga fez com que ele me abandonasse. Passou por um processo difícil.
várias casas de recuperação, vários períodos onde ele foi agredido, maltratado, pessoas que moravam do lado dele apontavam ele, mas teve alguém que não desistiu dele, a minha avó. A minha avó sempre lutou por ele. A minha avó ia no ponto de droga, ia nas biqueiras atrás dele, pagar dívida para que ele não morresse. A bandidagem, os bandidos queriam muitas vezes tirar a vida dele, mas não tirava porque tinha alguém que intercedia por ele. A minha avó não só orava, mas lutava, ia lá, lutava por ele nas clínicas de recuperação. E hoje eu posso contar que meu pai é liberto. Depois de 30 anos eu tive o prazer de reencontrá-lo. Hoje eu com 37, mas na época eu era um recém-nascido quando fui abandonado. Acredito que isso também foi um fator predominante para que eu também me envolvesse com as drogas e com tantas coisas erradas. Esse trauma que eu tive do abandono, mas eu louvo a Deus que preparou o momento e eu encontrei o meu pai novamente, só que agora liberto, transformado, e hoje ele é um missionário, faz a obra tanto em casas de recuperação como na rua, ajudando dependentes químicos, dependentes de bebidas alcoólicas também. Hoje meu pai ajuda essas pessoas que estão na rua, casa de recuperação, para que elas tenham força de abandonar. Meu pai é um instrumento de Deus para que essas pessoas tenham acesso ao meio pelo qual possam ser libertos, que é Cristo Jesus e que é a palavra. Se alguém tivesse desistido do meu pai, se minha avó tivesse desistido do meu pai, hoje ele não estaria aí como missionário pregando a palavra. Hoje eu não teria encontrado ele novamente. Graças a Deus, hoje tivemos um reencontro. 3 anos já se passaram desse reencontro. Eu quero falar para você que o usuário já tem não no seu vocabulário. Não te quero, não preciso de você, não conta comigo, não vai me ver mais. Mas precisamos ser a pessoa que vai dar o sim na vida desses viciados, na vida desses dependentes químicos. Sim, vou te ajudar. Sim, eu vou te estender as mãos. Sim, eu estou aqui para te ajudar. Sim, eu posso te ajudar. Sim, eu tenho a palavra para você. Sim, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas eu e você acredito que não queremos ser só a pessoa que tenha a palavra para que essa pessoa se levante, mas eu quero ser a pessoa que tenha a mão ou que estenda a mão para que essa pessoa se levante. Eu quero ser o instrumento de Deus para que pessoas sejam libertas, sejam salvas, sejam transformadas. Abandone esse vício. Eu não sei o que você precisa fazer, mas faça, ajude alguém, de repente um parente, um amigo, não abra mão. Se alguém tivesse abrido mão de mim, hoje eu também não estaria aqui. Alguém estendeu as mãos, alguém foi lá, pregou para mim, alguém falou de um Cristo vivo e ressurreto que liberta, que transforma. E é esse Cristo que nesse dia eu falo para você, ele pode te transformar, ele pode te libertar.